Mais uma semana, mais um filme do Pedro Pascal. Olá, fãs da sétima arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes e hoje eu tô aqui para falar sobre Amores Materialistas, um novo filme dirigido pela Celine Song. Mas antes eu vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Bom, pessoal, existe sempre uma grande pressão para um diretor depois que ele lança o seu primeiro filme, e não só um bom primeiro filme, mas um primeiro filme excepcional, como foi o caso da cineasta Celine Song, que estreou muitíssimo bem com Vidas Passadas de 2023, um dos melhores filmes daquele ano, que, foi indicado ao Oscar de melhor filme, melhor roteiro original. Pensa só, no tipo de pressão criativa que você tem como artista quando o seu primeiro filme, sua primeira tentativa, pá, indicado ao Oscar de melhor filme. Obviamente, todos os olhos vão pairar para você no seu próximo projeto, porque, tem sempre aquela zica da sorte principiante, e a Celine Song anuncia o seu novo projeto em 2024, mantendo-se na A24, agora, com muito mais cachê, com muito mais poder criativo, por assim dizer, contando com um orçamento de 20 milhões de dólares e atraindo um elenco bem mais estelar, por assim dizer, Chris Evans, Pedro Pascal e a Dakota Johnson, que protagoniza o filme, o que levaria a uma produção de abril até junho de 2024, tudo na cidade de Nova York, com uma sequência específica filmada no México, e o lançamento agora em 2025, e eu acho bem curioso assim o que a Celine Song quis fazer nesse filme, porque, o Vidas Passadas, ele é um drama, ele é eu não vou dizer que ele é Oscar bait, porque ele não é, ele é de fato assim um filme sólido, muito bem feito, ele é uma obra de arte. Então você imagina que a Celine Song vai querer fazer esse tipo de filme pelo resto da carreira dela. E o que eu encontrei aqui no Amores Materialistas é uma forma de resgatar um estilo de filme muito tradicional, a comédia romântica, mas com um olhar, com uma estética e uma execução do tipo de drama que ela parece interessada de fazer, O resultado é uma junção bem curiosa, mas certamente positiva. A história do filme segue Lucy, vida por Dakota Johnson, que trabalha como casamenteira em uma agência de alto nível em Nova York. Ao conhecer o solteiro rico Harry, vivido por Pedro Pascal, ela inicia um romance promissor, afetado pelo reaparecimento de seu ex-namorado John, vivido por Chris Evans. É basicamente um triângulo amoroso, É uma história super simples, super direta ao ponto também. Eu até poderia usar a palavra clichê, formulaica, mas como a própria Celine Song está escrevendo o roteiro, ela tem suas particularidades, ela tem seus pontos de interesse que, elevam um pouco o Amores Materialistas, mas ao mesmo tempo eu sinto que a Celine Song cresceu vendo filmes como Notting Hill e até Heat, Considera Amoroso com Will Smith. Eu consegui enxergar aqui muito do Heat, aquele dilema de uma personagem que é especializada em montar pares, em fazer romances darem certo, e em particular, um momento lá do filme do Will Smith que eu adoro, por sinal, tá? Heat é foda, onde o protagonista se arrepende por ter juntado um casal porque descobre que um dos dois era uma influência negativa, ou um agressor no caso, e isso é um ponto no Amores Materialistas que eles levam um pouquinho mais a sério, e esse é o ângulo principal do filme, porque ele tem a estética, a direção e a própria construção de um drama mais pesado. Eu acho que comédia romântica não se aplica a esse filme, ele é muito mais um drama romântico, um pouco mais maduro até, mas ele tá mirando em algo novo, porque ele tem um escape cômico considerável, mas não vai ter aquela trilha sonora pop, por exemplo, não vai ter alguma situação absurda de alguém caindo no meio da rua. Você tem, uma direção bem peculiar, onde os atores e atrizes têm muitas pausas antes de responder, Ele pega muitos momentos assim de intimidade, de emoções que você não costuma ver numa rom-com tradicional dos anos 90. Então é curioso como a Celine Song tem uma história muito puxada daquele tipo de filme, mas ela tá tentando lidar com uma maturidade meio inexistente no gênero, É um bom experimento. Eu acho que isso garante também boas performances do trio principal. Eu não costumo ser um fã da Dakota Johnson em nenhum papel, para ser sincero, mas aqui eu acho que ela conseguiu transparecer muito bem
o cinismo e a frieza dessa personagem que fala abertamente que ela quer um namorado rico, muito rico e que traga luxo para a vida dela, e então eu consegui ver como aquele jeito meio cínico, meio sarcástico da Dakota Johnson caiu com uma luva nessa personagem e o texto ajuda muito bem também, tem ótimos diálogos aqui. O Pedro Pascal, né, que é o homem do momento, tá em todo o filme, em toda parte, tá bem também, carismático. O Harry que ele faz é uma figura um pouco mais silenciosa, um pouco mais misteriosa também, enquanto o Chris Evans como John, parece que ele voltou no tempo, ele voltou àquela persona que ele fazia nos anos 2000, tipo, qual é o seu número, né, de comédias românticas que ele fazia direto, e ele tá bem também, eu acho que ele é o que menos surpreende, pra ser sincero, mas ele tá entregando o que o filme precisa. Eu não acho que o personagem dele, que a relação que ele tem com a Dakota Johnson, que parte aí com alguns flashbacks explorando o fim do namoro, o fato de que ele nunca tinha dinheiro pra sustentar a relação, que ele sempre reclamava da falta de dinheiro, meio que cria, né, a personagem que se torna a Dakota Johnson ao longo desse filme inteiro. E eu acho que ele consegue trazer um humor que é bem-vindo, mas que não é tão surpreendente. E quanto à história em si, o desenrolar do roteiro, ótimas passagens, tem uma subtrama interessante, vendo essa personagem muito bem vivida pela Zoe Winters, que é uma cliente da Dakota Johnson que não consegue acertar com nenhum par e acaba levando, né, uma reviravolta um pouco mais dark. Eu gostei dessa atriz, viu, da Zoe Winters, ela sabe muito bem como chorar, acho que isso me chamou a atenção, ela chora como um ser humano de verdade, a gente raramente vê isso em filmes de Hollywood, e claro, né, a visão da Celine Song, ainda que a história, né, tem alguns absurdos no terceiro ato, algumas decisões súbitas de personagens, a câmera dela é mais uma vez encantadora, ela sabe como retratar o urbanismo contemporâneo de uma maneira muito elegante que já estava muito presente no Past Lives. A colaboração com o diretor de fotografia Xavier Kirchner, uma fotografia em película 35mm, é demais, é lindo, ela sabe muito bem para onde apontar a câmera, onde posicionar, né, os personagens no quadro em posições interessantes. Tem uma cena onde a Dakota Johnson tá conversando com a chefe dela, é um diálogo meio tenso, informações desagradáveis estão sendo colocadas à mesa, e no fundo tem uma janelinha, né, pro saguão do escritório, onde todas as outras funcionárias estão comemorando, né, com bolo, com uma festa, o fato de que uma delas conseguiu fechar uma cliente, por exemplo, que é uma inversão da situação inicial do filme, onde a Dakota Johnson que tá chegando para ser surpreendida com uma festa, né? Então tem jogadas visuais muito boas. A Celine Song, apesar de eu não achar que o roteiro, né, que a história em si é tão interessante, ela é uma tremenda diretora, ela tem uma visão muito forte, elegante, e eu consigo admirar bastante esse tipo de ideia. Até o fato de que ela querer começar, né, meio Kubrickiana, meio 2001, num prólogo ambientado na pré-história, meio que mostrando o primeiro pedido de casamento da história da humanidade, né? Tem esse elemento meio cartoon bonitinho, que de certa forma tá querendo meio que trazer o olhar definitivo, né, sobre as perguntas que assolam a humanidade desde o início no que diz respeito a relacionamentos. Eu gostei, Amores Materialistas, não é perfeito, não é como Vidas Passadas, e ele meio que nem tá tentando ser isso também, mas certamente mostra pra mim que a Celine Song não foi só sorte de principiante, certamente tem muito talento aqui. Pra Amores Materialistas, eu dou uma nota 7. Deixe nos comentários depois o que vocês acham de Amores Materialistas e, por favor, vamos nos juntar ao coro aí do pessoal que quer desesperadamente o retorno de comédias românticas boas no cinema. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.